E se eu te dissesse que a sua frustração com o mundo ao seu redor pode ser, na verdade, um sinal de genialidade? Neste vídeo, vamos explorar por que as mentes mais brilhantes da história preferiram a solidão e como esse afastamento social não é fraqueza, mas um reflexo de uma consciência mais profunda. Então, antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal Reflexo da Sombra e comenta aqui embaixo. Você se sente desconectado das pessoas à sua volta? Fica comigo até o final, porque você vai entender como o isolamento pode ser, na verdade, uma chave para a sua liberdade mental, e não um castigo. Porque algumas das mentes mais brilhantes da história preferiam a solidão, o que leva grandes pensadores a sentirem repulsa pela vida social. E será que o isolamento é uma maldição ou um privilégio reservado aos intelectualmente superiores? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais pessimistas e visionários do século XIX, tinha uma resposta para essas perguntas. E ela não era nada gentil com a sociedade. Para ele, o mundo estava repleto de pessoas superficiais, guiadas por impulsos, mesquinhos, presas em conversas fúteis e distrações triviais. A genialidade, por sua própria natureza, exigia um afastamento desse espetáculo medíocre, como ele mesmo escreveu. A solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais. Mas será que ele estava certo? Ou esse desprezo pela convivência social é apenas um sintoma de uma dificuldade em se conectar com os outros? Pense em nomes como Nikola Tesla, Emily Dickinson ou Isaac Newton, todos conhecidos não apenas pela genialidade, mas também pelo isolamento. Seriam exemplos de uma inteligência que transcende o comum, ou apenas almas incompreendidas, condenadas a caminhar sozinhas pelo mundo? Hoje, vamos explorar as ideias de Schopenhauer para compreender por que pessoas inteligentes parecem se importar menos com a vida social, e se isso representa de fato uma vantagem ou apenas uma forma refinada de alienação. Para Schopenhauer, a solidão não era uma opção, mas uma consequência inevitável da superioridade intelectual. Quanto mais intelectualmente uma pessoa se destacava, mais difícil se tornava encontrar semelhantes à sua altura, com quem pudesse compartilhar pensamentos e sentimentos profundos. A inteligência elevada, em sua visão, criava uma barreira natural entre o indivíduo e a sociedade, pois os interesses da maioria eram radicalmente distintos daqueles que viam o mundo sob uma ótica mais ampla. Um homem só pode ser ele mesmo quando está só. E se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois é somente sozinho que ele é verdadeiramente livre. Para ele, a solidão não era apenas um peso, mas um abrigo essencial. Via a sociedade como um ambiente onde o intelecto era frequentemente sufocado por expectativas sociais e interesses triviais. Schopenhauer observava que os intelectualmente superiores muitas vezes experimentavam um sentimento de deslocamento ao tentar se inserir no mundo comum, pois percebiam o que escapava ao entendimento da maioria. Esse distanciamento pode ser observado ao longo da história em diversas figuras geniais. Nikola Tesla, por exemplo, viveu grande parte de sua vida em reclusão, evitando ao máximo o contato com outras pessoas, pois acreditava que isso prejudicava sua concentração e produtividade. Friedrich Nietzsche, outro pensador que valorizava a solidão, dizia que a multidão é um oceano no qual os espíritos livres se afogam. No entanto, esse isolamento cobra um preço. A necessidade de se distanciar das convenções sociais pode gerar um profundo sentimento de alienação. Schopenhauer reconhecia esse dilema e acreditava que, embora a solidão fosse libertadora para os grandes pensadores, ela também poderia ser um fardo para a alma. Por isso, muitos dos maiores intelectuais da história
enfrentaram longos períodos de depressão e ansiedade, não por fraqueza, mas porque enxergavam o mundo com uma profundidade que poucos poderiam alcançar. E então surge a grande pergunta: esse isolamento seria uma maldição ou uma dádiva? Para Schopenhauer, a resposta era evidente. Ele acreditava que os grandes pensadores deveriam abraçar a solidão como um dom, pois apenas no silêncio e longe da mediocridade social poderiam realizar seus maiores feitos. Schopenhauer não via a vida social como um espaço de troca verdadeira ou conexão autêntica, mas como um grande teatro, onde os indivíduos interpretam papéis programados, aprisionados em uma encenação contínua de aparências e interesses egoístas. Para ele, a sociedade nada mais era do que um palco em que as pessoas representam umas para as outras, escondendo suas verdadeiras intenções sob máscaras. Cuidadosamente construída, a sociabilidade para a maioria não passava de uma máscara que ocultava sua banalidade. Essa visão pessimista estava intimamente ligada à principal obra de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, onde ele argumentava que tudo o que percebemos é, na verdade, uma projeção da nossa mente. Para ele, a vida social era apenas uma ilusão, um espetáculo que distrai os indivíduos do verdadeiro conhecimento sobre si mesmos e sobre a essência do mundo. Schopenhauer acreditava que a maioria das pessoas vivia aprisionada por preocupações triviais, status, fofocas, pequenas disputas por poder e reconhecimento. Em sua visão, o ser humano médio era escravo da vontade, um impulso cego e irracional que rege nossas ações e nos mantém em um ciclo infinito de desejos. A busca por validação social seria apenas um reflexo dessa vontade desenfreada. Esse desprezo pela vida social não era exclusividade de Schopenhauer. Outros grandes pensadores também expressaram um profundo desdém pela superficialidade da sociedade. Nietzsche, por exemplo, dizia que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ele destacava como as pessoas preferem se apegar a ilusões do que encarar a realidade com sinceridade. Esse conflito entre a busca pelo conhecimento e as exigências da vida social criava um abismo intransponível e tornava o isolamento inevitável. Mas esse afastamento tinha um preço. A solidão prolongada poderia levar ao desencanto, à apatia e até mesmo ao desprezo pelo mundo exterior. Schopenhauer estava plenamente ciente dessa consequência e alertava: para aqueles capazes de enxergar além da ilusão social, a única alternativa seria aceitar essa dura verdade e aprender a conviver com ela. Mas como esse isolamento se manifesta na rotina diária? Por que pessoas intelectualmente superiores frequentemente se sentem frustradas nas interações sociais? Schopenhauer não media palavras ao expressar sua opinião sobre a humanidade. Para ele, a maioria era movida por interesses fúteis e egoístas, desprovida de qualquer inclinação para a contemplação ou o pensamento profundo. Isso criava um abismo inevitável entre os intelectualmente elevados e a massa distraída por banalidades e futilidades. A mediocridade, em geral, só reconhece a si mesma, enquanto o gênio percebe essa mediocridade, mas acaba sozinho. Esse isolamento intelectual ocorre porque o verdadeiro pensador busca entender o mundo de maneira profunda, enquanto a maioria se concentra em trivialidades como prestígio ou entretenimento momentâneo. O gênio anseia por desvendar os mistérios da existência, mas ao tentar compartilhar suas ideias, frequentemente se depara com indiferença ou incompreensão. Isso ajuda a entender por que tantos grandes pensadores se mostraram decepcionados com a sociedade. O próprio Schopenhauer desprezava a convivência com pessoas comuns, pois acreditava que a mediocridade predominante abafava a genialidade dos poucos.
Esse pensamento ressoa na célebre frase de Voltaire: o segredo para entediar as pessoas é dizer tudo o que você sabe. O problema não reside apenas na dificuldade de comunicação, mas na divergência de interesses. O gênio busca verdades universais, enquanto a maioria procura apenas prazer e distração. Esse choque é inevitável. Para Schopenhauer, essa disparidade intelectual tornava a convivência social um fardo para aqueles com mente elevada. Nikola Tesla, por exemplo, evitava eventos sociais e conversas triviais, pois os considerava perda de tempo. Isaac Newton era conhecido por sua reclusão e impaciência com diálogos fúteis. Até mesmo Albert Einstein, um dos cientistas mais renomados da história, admitia que preferia a solidão à companhia de pessoas que não partilhavam seu interesse por ideias profundas. No entanto, esse distanciamento da sociedade nem sempre ocorre por escolha do gênio. Muitas vezes é a própria sociedade que rejeita aqueles que pensam de forma distinta. O pensamento inovador e fora do padrão costuma gerar incômodo e resistência. Nietzsche chamava isso de ressentimento da mediocridade. A tendência da maioria em desprezar e atacar aquilo que não compreende, ou que a faz sentir-se inferior, revela por que o gênio não se afasta apenas por vontade própria, mas também é afastado pela hostilidade do mundo ao seu redor. Esse distanciamento forçado pode gerar sentimentos de alienação e até mesmo de desprezo pela vida social. Diante disso, surge uma pergunta inevitável. Se o mundo é um lugar hostil para os grandes pensadores, como eles devem enfrentar essa realidade? Schopenhauer acreditava que havia uma saída, e ela não passava por tentar se encaixar na sociedade, mas sim por aceitar e cultivar a solidão como um abrigo para o pensamento e a contemplação. A solidão era para Schopenhauer tanto um destino quanto uma escolha. Ele via o isolamento como uma consequência inevitável da inteligência elevada, mas também como uma oportunidade para o crescimento intelectual e espiritual. O homem comum não suporta estar só, porque só se sente bem na presença de outros. Já o homem elevado busca a solidão, pois nela encontra a si mesmo. Essa visão nos leva a um ponto central. A solidão não é uma punição, mas um privilégio. Ela oferece ao pensador a possibilidade de mergulhar profundamente em suas próprias ideias, livre de distrações e da necessidade de se moldar às interações sociais vazias que dominam o cotidiano. É nesse espaço silencioso que a criatividade floresce e a compreensão se aprofunda. Muitos dos maiores pensadores, cientistas e artistas da história fizeram da solidão sua aliada inseparável. Emily Dickinson viveu a maior parte de sua vida reclusa, dedicada unicamente à escrita. Kant era conhecido por sua rotina rigorosa e aversão a eventos sociais. Beethoven, mesmo diante da surdez crescente, encontrou na solidão a força para compor algumas das sinfonias mais marcantes da história. A solidão não só permite uma profundidade maior no pensamento, como também protege a autenticidade do gênio. Schopenhauer acreditava que o envolvimento excessivo com a sociedade fazia a mente brilhante se perder em distrações e comprometer sua clareza de visão. Essa perspectiva ecoa com o conceito budista do desapego, uma das influências filosóficas mais marcantes em seu pensamento. O budismo ensina que o apego ao mundo externo e às interações sociais frequentemente gera sofrimento. O verdadeiro avanço ocorre na introspecção e na libertação das ilusões do mundo material. No entanto, existe um dilema nesse caminho. O ser humano, por natureza, é um ser social. O desejo de pertencimento faz parte da nossa biologia e a solidão prolongada pode trazer angústia e melancolia.
Mesmo os grandes pensadores, por mais que valorizassem o isolamento, sofreram com a ausência de vínculos profundos. Nietzsche, por exemplo, também via a solidão como um caminho para a grandeza, mas reconhecia que ela poderia ser dolorosa. Em Assim Falou Zaratustra, ele descreve o filósofo como um eremita que desce da montanha para compartilhar sua sabedoria, mas encontra rejeição e incompreensão. Esse dilema é real. Afastar-se da sociedade proporciona liberdade, mas também impõe um fardo existencial difícil de suportar. Schopenhauer, por outro lado, apresentava uma solução para esse impasse. Ele acreditava que, embora o gênio jamais se encaixasse completamente no convívio social, havia uma maneira de interagir com o mundo sem se deixar absorver pela sua mediocridade. A chave, para ele, estava em adotar um distanciamento filosófico, uma espécie de neutralidade emocional que permitisse conviver com os outros sem se envolver em demasia. Essa estratégia nos conduz à questão fundamental: como viver no mundo sem ser engolido por sua superficialidade? Se possuir uma mente brilhante leva inevitavelmente à solidão, como os grandes pensadores conseguem coexistir em sociedade sem se sentirem sufocados pela futilidade? Schopenhauer tinha uma resposta: o desapego filosófico. Para ele, a felicidade pertencia àqueles que são autossuficientes. O segredo não estava em tentar se encaixar ou em mudar os outros, mas sim em cultivar uma atitude de distanciamento sereno, como um observador que analisa a realidade sem se deixar afetar por ela. Em vez de lutar contra a mediocridade do mundo, o pensador deveria aprender a encará-la com a mesma postura de um cientista diante de um experimento, com curiosidade, mas sem envolvimento emocional. Isso significa aceitar a banalidade da vida social sem se irritar, compreender as limitações intelectuais da maioria sem se frustrar e manter a própria independência mental sem buscar validação externa. Essa abordagem se aproxima da filosofia dos estoicos, que pregavam o controle das emoções frente às adversidades. Marco Aurélio, um dos principais nomes do estoicismo, escreveu em suas meditações: dê a si mesmo o presente de ser indiferente àquilo que está fora do seu controle. O mundo sempre será um ambiente repleto de distrações vazias e conversas superficiais, mas é o indivíduo quem decide quanto disso merece sua atenção. O pensador não precisa se isolar completamente da sociedade, mas sim interagir com ela de forma estratégica, absorvendo apenas o que é útil e descartando o que for irrelevante. Embora Schopenhauer não tivesse a menor paciência com a sociedade, ele também não via o isolamento total como uma solução definitiva. Ele entendia que até mesmo os grandes pensadores necessitam de um mínimo de contato humano, seja para trocar ideias, seja para evitar o peso da solidão extrema. O segredo, segundo ele, era saber escolher bem com quem se conectar e manter as interações no nível mínimo necessário, apenas o suficiente para existir no mundo sem perder a sanidade. Essa filosofia se aplica perfeitamente ao mundo atual, repleto de distrações digitais, fake news e relacionamentos superficiais. Saber filtrar informações e interações tornou-se essencial. A inteligência, afinal, não está apenas em compreender o mundo, mas em saber como navegar por ele sem se perder. Schopenhauer nos ensina que, em vez de lamentarmos a falta de conexão com a maioria das pessoas, deveríamos enxergá-la como um sinal da nossa liberdade intelectual. Afinal, a solidão pode ser um peso, mas também é um privilégio. É uma chance de explorar nossos próprios pensamentos sem interferências externas. Agora surge a pergunta: você prefere se adaptar ao mundo ou aceitá-lo como ele é, preservando sua liberdade intelectual? Se você chegou até aqui,
Provavelmente já percebeu que a relação entre inteligência e isolamento não é um capricho do acaso, mas uma consequência natural de um pensamento profundo. Schopenhauer nos mostrou que as grandes mentes, frequentemente, encontram mais conforto na solidão do que na companhia das multidões. Não por arrogância, mas porque a superficialidade das interações sociais pode ser exaustiva para quem consegue enxergar além das aparências.